Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao 15 Dias para Ler e hoje eu trago mais uma seleção de 5 livros que merecem ser mais conhecidos. Eu já fiz um vídeo nesse tipo no ano passado e naquela ocasião eu comentei que há 3 razões principais que me fazem desejar que um livro seja mais conhecido. O primeiro deles é a relevância dos temas tratados. O segundo é a habilidade do autor ao manejar as ferramentas, né, ao manejar os elementos da narrativa, a forma como o autor escreve um livro. E o terceiro deles seria a emoção ou a reação que determinados enredos provocam. Naquele vídeo eu comentei sobre os livros que se destacaram pela relevância do tema abordado e hoje eu comento aqueles que me chamaram a atenção pela forma como são escritos. Eu trouxe um livro para comentar a respeito da condução do enredo, 2 para falar da própria estrutura narrativa do livro e outros 2 para falar da construção dos personagens. O primeiro deles que eu trago é justamente o que se destacou pelo enredo, que é As Irmãs Makioka, do Junichiro Tanizaki. Esse livro começou a ser escrito ali em torno de 1942, 1943, portanto, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, mas ele se referia a acontecimentos dos anos 30 até o ano de 1939, o início oficial da Segunda Guerra. A princípio, a publicação dele começou a ser feita por partes numa revista, mas logo essa publicação foi censurada e quando nós entendemos sobre o que trata esse livro, fica claro o porquê da censura. A gente pode até não concordar com ela, mas é perfeitamente compreensível. As irmãs Makioka vêm de uma família bastante tradicional que, desde o início do livro, já perdeu um pouco do seu prestígio e da fortuna também. Mas ainda assim, elas se mantêm muito iludidas com tudo que aquele nome representava, com a importância que essa família teve para a sociedade local. Das 4 irmãs Makioka, 2 são casadas e as outras 2 ainda são solteiras. E o mote principal deste livro é a busca de um marido adequado para esta terceira irmã, a Yukiko. E por que esse livro me chamou tanta atenção pelo enredo? Nós temos aqui uma obra de ficção, sim, mas bastante calcada em elementos de não ficção, tanto os históricos quanto os culturais. Esse livro é um excelente retrato de uma sociedade que estava passando por uma profunda transformação. Nós vemos esta família tão tradicional, tão japonesa, no sentido mais estrito da palavra mesmo, sob influência da cultura ocidental. Nós vemos aqui o início da ocidentalização da cultura japonesa. Essa família preserva muito bem as tradições, tanto que uma das tradições preservadas é justamente a do casamento arranjado, elas estão ali escolhendo com todo cuidado um marido para esta irmã, mas elas também não se fecham para certas novidades. É bem perceptível que quanto mais jovem a irmã, maior a abertura para a cultura ocidental. Talvez o traço mais característico seja a vestimenta. A irmã mais velha se veste majoritariamente com o kimono, o traje mais tradicional, e a caçula, ao contrário, dificilmente é vista com trajes tradicionais. Ela usa no dia a dia roupas ocidentais. Só que mesmo esta caçula se veste de forma tradicional, a depender da ocasião, a depender do evento. Certas tradições são mantidas e são mantidas com gosto, ninguém a obriga a fazer determinadas coisas. Ela faz porque quer. E existe também um respeito em relação à ordem para o casamento. As 2 mais velhas já estão casadas, esta terceira está em busca de um marido, então esta caçula está esperando que a irmã imediatamente anterior a ela se case para só então providenciar o próprio casamento. Então nós acompanhamos ao longo do livro todo esse equilíbrio entre a tradição tipicamente japonesa e a inserção de elementos culturais ocidentais. Só que essa família Makioka, apesar de já ter começado a perder prestígio e dinheiro, em relação às outras pessoas, ainda tem uma vida bastante confortável. Então, elas têm alguns luxos, alguns confortos que são inacessíveis para o restante da população. E foi justamente esta opulência que justificou a censura sofrida pelo livro. A história se passa alguns anos antes, mas durante a publicação, o Japão ainda estava durante a Segunda Guerra Mundial. Então era uma época de muita privação, especialmente econômica. As pessoas estavam num ambiente mais contido, mais sisudo,
Então, a publicação de um modo de vida tão opulento, tão frívolo até, às vezes, era desrespeitoso com o momento das pessoas naquele país. Então, por isso o livro foi censurado, mas mesmo assim, o autor continuou a escrita desta obra e um pouco depois do final da Segunda Guerra Mundial, ele se patrocinou, né? Ele fez uma autopublicação e aí ele já publicou a obra na íntegra, não mais em fascículos como ele vinha fazendo no início. Para recomendar 2 livros notáveis pela forma como são escritos, eu trouxe respectivamente o meu melhor livro de 2020 e o de 2021. Vou começar pelo anterior deles, que é o livro que foi meu favorito de 2020, Pátria, do Fernando Aramburu. Esse livro é muito bem escrito e também poderia ter entrado na primeira seleção quando eu falei sobre a relevância dos temas. Eu nunca havia visto um livro que abordasse as consequências para a sociedade das ações do ETA, aquele grupo que atuou na Espanha. Ele era um grupo separatista a princípio, ele pretendia a independência do País Basco, mas com o passar dos anos sua atividade foi aí se perdendo e ele acabou sendo considerado uma organização terrorista. Eu já falei sobre este livro justamente num vídeo sobre narrativas não lineares. E ele está aqui mais uma vez pela forma como ele é escrito. Na época do lançamento, em 2020, eu até vi bastante gente falando sobre este livro. Ele veio pelo Clube Intrínseco, na época eu era assinante. A capa original dele era esta aqui, mas essa obra foi também adaptada para a TV. Ele virou uma série da HBO e aí a capa do livro, mais uma vez, foi alterada. Só que depois disso eu não vi mais ninguém comentando a respeito deste livro e ele é bom demais para ficar assim no limbo. O que é que torna a narrativa deste livro tão interessante? Justamente a não linearidade. Esse livro conta a história de 2 famílias, mais especificamente de 2 matriarcas, a Miren e a Bittori, que eram amigas de infância, cresceram juntas, se casaram mais ou menos na mesma época, tiveram filhos também ali em épocas próximas, criaram as crianças todas juntas, mas quando os filhos já estavam adultos, por divergências inconciliáveis, acabaram por se separar, por deixar de conviver. Desde o início do livro fica evidente que uma das famílias perdeu um membro por atividades do ETA e a outra família, por alguma razão, era simpatizante ao movimento. Então, é um livro que já conta com algum suspense, porque nós queremos entender como a situação das duas chegou àquele ponto. E essa narrativa fragmentada aumenta ainda mais o suspense e a curiosidade que nós temos com todo o desenrolar dessa história. O Fernando Aramburu foi muito criativo na criação desse enredo, ele criou também personagens muito bons, muito consistentes, mas para mim o grande trunfo deste livro é justamente esta entrega gradativa das informações. Em algumas situações ele nos adianta acontecimentos, então isso vai prendendo cada vez mais a nossa curiosidade. Ele informa que algo aconteceu e só depois é que ele esclarece como se chegou àquela situação. Por exemplo, isso foi antes da morte de fulano. Opa, a gente já sabe que fulano vai morrer, mas ele tá ali no livro, ainda vivíssimo. Como é que vai ser essa morte? Quem que vai ser afetado por ela? Por isso diz que essa fragmentação intensifica o suspense que essa história naturalmente já criaria no leitor. O próximo é O Ser um Viajante numa Noite de Inverno, do Ítalo Calvino, o melhor livro que eu li em 2021, e olha que foi um ano recheado de livros bons, mas este aqui se sobressaiu. No vídeo que eu fiz para esse livro, eu disse que ele era equiparável a um banquete em que o convidado de honra era o leitor. E eu continuo com esta opinião. Realmente, esse livro é uma verdadeira homenagem ao livro, ao leitor e todas as pessoas que fazem parte da criação deste objeto, porque não deixa de ser isso também, e também ao livro como obra de arte. E como o Calvino conseguiu ser criativo ao falar de um livro que trata sobre o livro, a leitura e o processo de criação do livro. Bem, é difícil falar desse livro, foi difícil falar dele nos 15 minutos da resenha, que por sinal, se você ainda não viu, depois veja, vou deixar o vídeo aqui nos cards. E vai ser mais difícil ainda falar dele em poucos minutos aqui, mas vamos lá. Eu diria que o Calvino utilizou uma estrutura dupla para fazer esse livro. A primeira delas são os capítulos numerados, em que ele conta a sua história. Sim, você, leitor. Você é o protagonista deste livro.
você é a pessoa que deseja, a todo custo, ler o seu livro novo e, por alguma razão, vira e mexe, você é impedido de continuar na sua leitura. E a segunda estrutura são os capítulos que têm títulos, que são os livros que você está tentando ler. Sabe o que é mais interessante? Cada um desses livros que é começado aqui tem um estilo diferente, conta um tipo de história diferente. E todos eles são muito bons, o que só corrobora a minha ideia de que o Calvino é um gênio. Mas, enfim, voltemos aqui à objetividade do vídeo. Nos capítulos numerados, enquanto você, leitor, tenta ler o seu livro, vai sendo apresentado a pessoas que fazem o livro acontecer. Então, você começa o livro numa livraria, que é onde nós temos realmente o contato mais direto com uma obra. Depois, você começa a ter contato com outros leitores, com professores de literatura, críticos, autores, enfim. Todas as pessoas que participam desse processo criativo, de alguma forma, têm a sua relevância aqui dentro do livro e você é colocado em contato com todas elas. Nos capítulos nomeados, como eu disse, são várias histórias que começam e nenhuma delas termina, porque é justamente isso que você, leitor, quer, a continuidade da história que começou a ler. Parece um livro meio doido. Não só parece como é, vai. Eu nunca li um livro do Calvino que fosse muito convencional, mas ao final nós conseguimos ver onde é que ele queria chegar com tudo aquilo e a conclusão, o entrelaçamento de todos esses dados é fantástico. E, por fim, 2 livros que se destacam pela criação do seu protagonista. Trouxe aqui O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe, para o qual já existe um vídeo aqui no canal, e Tudo Pode Ser Roubado, da Giovanna Madalosso, uma das minhas últimas leituras, por sinal. Aqui em O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe, nós também temos o retrato de uma sociedade em transformação. Enquanto lá em As Irmãs Makioka nós tínhamos o Japão se abrindo para a ocidentalização, aqui nós temos os povos originários da África, mais especificamente de onde hoje se localiza a Nigéria, vivendo seus últimos dias até a chegada dos ingleses. O que esse livro tem de tão interessante? Além desse aspecto cultural, nós temos também um dos protagonistas mais complexos, eu diria, o Okonkwo. Ele é um tradicional conservador das tradições do seu povo. Ele vive todas as tradições, ele tem orgulho delas, ele não enxerga por que ele deveria mudar, porque afinal de contas, se a sociedade espera que ele seja de uma determinada forma, ele vai ser daquela forma e vai ser o melhor dentro de cada categoria. Se as pessoas estão falando de uma caça, ele quer ser o melhor caçador. Se é de uma guerra, ele quer ser o melhor guerreiro. Se é sobre a criação dos filhos, ele quer ser o melhor pai, ou seja, o mais severo. Dentro dessa necessidade que o Okonkwo tem de aceitação, existe muito medo. Ele tem pavor de ser comparado com o próprio pai, que era uma pessoa mais sossegada, mais tranquila e vista como um frouxo pelo restante da sociedade. Então, tudo que o Okonkwo não quer é se parecer com o pai. Para não se parecer com ele, ele age de forma diametralmente oposta. No começo do livro eu tive muita raiva do Okonkwo, porque ele é muito arrogante, muito dono da verdade, expõe as esposas e os filhos a umas situações desnecessárias ali, mas com o desenrolar da história, quando eu fui vendo toda a coerência desse personagem, eu comecei a não exatamente torcer por ele, mas torcer por uma mudança dele. Uma determinada situação aqui, a partir de um certo ponto do livro, ele está em desvantagem em relação àquela sociedade justamente por obedecer às tradições. E mesmo assim ele se mantém firme. Então ali eu comecei a ver uma certa firmeza de caráter. É um dos personagens mais bem escritos e que me despertou sentimentos mais conflitantes. Porque, como eu disse, eu tinha um desgosto por ele, torcia para que ele mudasse, mas depois eu passei a nutrir, não digo admiração por ele, mas admiração pela forma como o livro conduziu esse personagem até o final. É um personagem que casa muito bem com a história e com todas as atitudes que são atribuídas a ele. Caso você não tenha visto ainda a resenha de O Mundo se Despedaça, deixarei também aqui no box de descrição e aqui nos cards para que você possa assisti-la depois. Lá eu comento sobre esse aspecto ambíguo do Okonkwo, sobre tudo que ele defende e tudo que ele faz.
e comento também um pouco mais de detalhes a respeito do contexto histórico e do desenvolvimento da obra, que também é muito bom. Foi um dos melhores livros que eu li em 2022. E por fim, o próximo personagem que se destacou bastante para mim foi a narradora protagonista de Tudo Pode Ser Roubado, da Giovanna Madaloso. De todos os livros que eu trouxe nesse vídeo, talvez este aqui seja o mais comentado na atualidade, mas eu percebo que ele acabou sendo um pouco ofuscado pelo livro seguinte da autora, o Sweet Talking. Essa protagonista é uma garçonete que, além desse seu trabalho regular, que é o que lhe provém o seu sustento, tem um trabalho extra, assim, entre muitas aspas, que é o de roubar itens valiosos de pessoas com quem ela sai e depois revendê-los. São itens sempre de luxo, então ela está sempre atrás de pessoas que tenham bastante dinheiro. Segundo a própria protagonista, esta é a sua aposentadoria, é o seu plano de previdência, porque tudo que ela ganha vendendo estes itens roubados, ela guarda, com o intuito de comprar o apartamento onde ela mora, né, que é um apartamento alugado. Ela tem uma relação bastante apática até com a Tiana, que é a dona do brechó onde ela costuma vender as coisas, e ela também não quer que as pessoas se importem com ela, pelo menos é o que ela dá a entender. Em algum momento, essa habilidade dela é notada e ela recebe um convite para roubar um exemplar raro de um livro, do O Guarani, do José de Alencar. O suspense do livro é esse, é ver se ela vai conseguir roubar esse O Guarani, como ela vai conseguir ter acesso a esse livro. Aí você pode me perguntar, nossa, mas por que você gostou de uma personagem dessas? Justamente por ela ser tão fora do padrão da mulher retratada na literatura contemporânea nacional. É sempre aquela mulher que foi vítima de violência doméstica, ou vítima de estupro, ou vítima das amarras ali da família. A mulher que foi mãe e não gosta daquilo, né? Aquela história da maternidade compulsória. Eu sei que são temas relevantes e que eles precisam sim ter espaço na literatura. O que me incomoda é a frequência com que isso acontece. É difícil nós encontrarmos livros que tenham uma mulher vencedora no aspecto profissional, ou até bem resolvida com a família e que tenha foco em outras coisas. Então essa aqui, ela destoa desse padrão, por isso eu gostei tanto. A admiração que eu nutro por essa narradora é parecida com a admiração que eu relatei sobre o Oconco, não é admiração pelas atitudes dele, é pela criação daquele personagem e por como ele foi conduzido ao longo do livro. Então nós temos aqui essa pessoinha aí apática, que tem umas opiniões às vezes discutíveis e às vezes bastante precisas, mas enfim, é uma admiração não moral, é uma admiração literária. Gostei de como a autora criou esta personagem, saiu daquele lugar comum e conduziu uma excelente história para ela. Bem, por hoje eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado pelo menos uma das 5 dicas que eu trouxe neste vídeo. E caso tenha gostado desse vídeo, não esqueça de curtir. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Tchau!